Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema central para a saúde de muita gente, a hipertensão. Nós recebemos um material bem denso sobre isso, focado nas diretrizes, nos mecanismos da pressão arterial. E a nossa missão aqui é descompactar isso tudo, sabe? Ir além dos números e tentar entender a história que o corpo conta quando a pressão sobe. E essa história, pelo que o material indica, começa de um jeito bem específico. Ele já joga na mesa um termo, a síndrome metabólica X. E logo depois um dado que, olha, me chamou muito a atenção. De 85% a 90% dos pacientes com hipertensão nos Estados Unidos são obesos. Essa conexão não é um detalhe, né? Parece que é o ponto de partida de tudo. Ok, vamos analisar isso. Sem dúvida. E essa eu acho que é a grande virada de chave que as fontes trazem pra gente. Por muito tempo, a gente olhou para a hipertensão como um problema, digamos, de encanamento, né? Uma questão de pressão nos vasos e pronto. Mas o que o material deixa muito claro é que, na maioria das vezes, a hipertensão é o sintoma. É a ponta do iceberg de uma desordem muito mais profunda. É como se fosse a febre de um corpo que está metabolicamente inflamado. E a fonte até descreve um perfil de paciente que é quase um clássico nos consultórios, o paciente hiper. Hiper, isso soa como um combo bem perigoso. O que significa exatamente? Então, significa que essa pessoa chega com 3 condições que estão super interligadas. Primeiro, a hipertensão, que é a pressão alta. Depois, a hiperglicemia, ou seja, excesso de açúcar no sangue, que está quase sempre ligada à resistência à insulina. E, por último, a hiperlipidemia, colesterol e triglicerídeos lá em cima. Entendi. E o mais fascinante e, ao mesmo tempo, preocupante é que elas não são só vizinhas. Elas agem juntas, sabe? Uma alimenta a outra. A resistência à insulina, por exemplo, faz os rins segurarem mais sódio. E isso, por si só, já aumenta a pressão. O excesso de gordura danifica a parede dos vasos, eles ficam mais rígidos. Então, para tratar a pressão, o material nos força a olhar para esse ecossistema inteiro. Faz todo sentido. Então a pressão alta é a manifestação visível de um iceberg metabólico. Isso muda tudo. Mas vamos para o número, aquele número que todo mundo acha que conhece. Onde exatamente a gente traça a linha? Qual é o ponto que diz, ok, daqui para frente o sinal está vermelho? O ponto de inflexão, o número que as diretrizes cravam, é 140 por 90 milímetros de mercúrio. O número maior, a sistólica, é a força do coração para ejetar o sangue, e o menor, a diastólica, é a pressão que fica nos vasos quando o coração relaxa entre as batidas. Se a pessoa tiver, de forma persistente, acima de 140 no primeiro ou 90 no segundo, ela já está oficialmente no território da hipertensão estágio 1. E esse número não é, assim, arbitrário, certo? Não é como se 139 fosse totalmente seguro e 140 de repente virasse um desastre. Qual é a lógica por trás desse valor? Ótima pergunta. Não é nada arbitrário. Esse valor vem de estudos gigantescos que acompanharam, assim, centenas de milhares de pessoas por décadas. E o que eles mostraram é que o 140 por 90 é um ponto de virada estatístico. Um ponto de virada. Exato. É o patamar a partir do qual o risco de ter um evento cardiovascular grave, um AVC, um infarto, insuficiência renal, começa a subir de forma exponencial. Abaixo disso, o risco até sobe, mas de forma mais lenta, linear. Acima, a curva inclina para cima de um jeito bem drástico. Então, é menos uma linha e mais um precipício que começa a se formar. E, claro, o material também fala que a situação pode escalar para urgências ou emergências, que é quando a pressão está tão alta que já começa a danificar órgãos. Risco real, estatístico. E a gente já entendeu que a causa, muitas vezes, é aquele ecossistema hiper. A pergunta que fica é, como a medicina intervém nisso? Imagino que não seja um simples botão de liga e desliga. O material explica como os tratamentos funcionam. Sim, e é aí que a gente sai da estatística e entra na elegância da biologia. O material foca numa das classes de remédios mais usadas, que são os diuréticos tiazídicos. A ideia geral de um diurético é bem simples, né? Fazer o corpo eliminar mais líquido. Certo. Menos volume de sangue circulando,
menos pressão nos vasos. É quase um princípio de encanamento mesmo. Parece uma solução meio de força bruta. Tipo, abrir uma torneira para aliviar a pressão. Mas isso não tem outras consequências? Se você força o corpo a jogar fora água e sal, o que mais vai junto? E onde exatamente essa torneira é aberta? Essa é a questão chave, não é força bruta, é quase uma cirurgia molecular. O que é fascinante aqui é a precisão do alvo. Esses medicamentos não agem no corpo todo, eles têm um endereço específico. Uma pequena porção do rim chamada túbulo contorcido distal, o DCT. DCT. Isso. Pensa nos rins como uma estação de tratamento imensa, super complexa, com quilômetros de canos. O DCT é um bairro muito específico nessa cidade. E o remédio tem a chave de um portão específico nesse bairro. Um portão. Que portão é esse? É um canal de transporte na membrana das células. Uma proteína que funciona tipo uma porta giratória para pegar o cloreto de sódio, o sal de cozinha, de volta para o sangue. O diurético tiazídico chega lá e, basicamente, coloca uma trava nessa porta. Com a porta travada, o sal não consegue voltar para o sangue. Ele é obrigado a seguir o caminho para sair na urina. E como a gente sabe, para onde o sódio vai, a água vai atrás. É a famosa osmose. O resultado, mais sal e mais água são eliminados. Pera um pouco. Isso é contraintuitivo para mim. Eu sempre pensei que um remédio para pressão agiria, sei lá, no coração para ele bater mais devagar, ou nos vasos para eles relaxarem. Mas você está dizendo que um dos principais alvos é um canal de sal microscópico no rim. Precisamente, e isso conecta com a nossa conversa do início, sobre o ecossistema metabólico. Em muitos desses pacientes com síndrome metabólica, os rins estão programados para reter sódio em excesso. Então, ir direto na fonte do problema, no mecanismo que segura o sódio, é uma estratégia muito inteligente. E tem um outro efeito também a longo prazo. A redução de sódio no corpo ajuda a relaxar a parede das artérias. Então não é só sobre o volume de líquido, é sobre deixar o encanamento mais flexível também. É incrível pensar na complexidade por trás de algo tão rotineiro como tomar um comprimido. Existe toda uma engenharia biológica precisa mirando num alvo minúsculo. E fica ainda mais complexo, o que só reforça a beleza do sistema. O material que a gente está analisando joga uma informação extra que parece um detalhe, mas abre uma porta para outro universo. Ele menciona que nesse mesmo lugar, no túbulo contorcido distal, onde o diurético bloqueia o canal de sódio, também existem receptores para o paratormônio, o PTH. PTH. Esse é o hormônio que regula o cálcio no corpo, não é? O que ele está fazendo no mesmo lugar onde se controla o sal e a água. Exatamente. O PTH é o maestro do metabolismo do cálcio. E o fato dos mecanismos de controle do sódio e do cálcio dividirem o mesmo endereço no rim não é coincidência. Sugere que o corpo tem uma conversa cruzada constante entre a regulação da pressão e o equilíbrio de minerais essenciais. Uau! Isso tem implicações práticas. Por exemplo, um efeito colateral dos tiazídicos é que, ao mexerem ali, eles podem causar um leve aumento do cálcio no sangue. Para a maioria das pessoas, isso não importa, mas para um paciente que já tem um problema no metabolismo do cálcio, essa informação é crucial. Mostra que o corpo não funciona em caixinhas separadas. Essa sobreposição de funções é vertiginosa. Pensar que, para entender como tratar a pressão de alguém, um profissional precisa conhecer não só o sistema cardiovascular, mas a fundo a fisiologia do rim, o sistema endócrino que regula o cálcio, o metabolismo da glicose. É uma teia de conhecimento gigantesca. É a essência da medicina. O material, no fundo, nos leva a uma conclusão que é filosófica, mas ao mesmo tempo extremamente prática. Não tem como entender a doença, a patologia, sem antes dominar o funcionamento normal, a fisiologia. E não dá para aplicar um tratamento, a farmacologia, sem entender como ele vai interagir com tudo isso. É uma tríade inseparável. O normal, o que deu errado e como consertar. É a estrutura de todo o raciocínio clínico.
E absorver e conectar essa quantidade imensa de informação é o grande desafio. Exato, essa necessidade de conectar o normal com a doença, com o tratamento. É a base de todo estudo na área da saúde, né? É muita informação para absorver. Falando nisso, para quem está nessa jornada, dominar essa base é tudo. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicalpub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, recapitulando a nossa análise de hoje, nós partimos da ideia de que a hipertensão, muitas vezes, não é uma doença isolada. É o sintoma de uma síndrome metabólica. Aquele perfil do paciente hiper. Vimos que o ponto de corte de 140/90 não é arbitrário, mas sim um marco estatístico de risco. E finalmente mergulhamos na ação de um diurético tiazídico, descobrindo o alvo preciso dele. Um canal de cloreto de sódio no túbulo contorcido distal do rim. E para encerrar, o material nos deixa com uma provocação que abre novos caminhos. Isso levanta uma questão importante. A gente viu que o controle do sódio e o controle do cálcio acontecem no mesmo ponto do rim. A fonte destaca a ação do remédio no canal de sódio, mas faz questão de mencionar a presença dos receptores do paratormônio. Então, a reflexão que fica é: que outras interconexões, talvez ainda não totalmente compreendidas, existem entre o equilíbrio do cálcio e a regulação da pressão arterial? E de forma mais prática, como essa sobreposição de funções no rim pode influenciar a escolha de tratamento para um paciente que tem, por exemplo, hipertensão e osteoporose, ou hipertensão e pedras nos rins? São perguntas que nos lembram que, por mais que a gente saiba, o corpo humano sempre guarda mais uma camada de complexidade para